Se esse vídeo chegou até você, eu tenho certeza que não foi por acaso. Talvez seja um sinal de que a partir de agora, alguma coisa precisa e deve ser mudada na sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você está se sentindo ultimamente? Você está se sentindo cansada, sobrecarregada, desvalorizada, talvez? Talvez você tá num relacionamento que no fundo nem te faz tão feliz assim, mas você se apega àquelas poucas coisas boas que tem no seu relacionamento, acreditando que vai mudar, que vai melhorar. Ou talvez você é aquela filha dedicada que faz de tudo, que se doa sempre, e mesmo assim você recebe crítica, nada tá bom. Enfim, eu não sei qual que é a sua situação neste momento, mas seja lá qual for a sua situação nesse momento, só existe uma coisa que você pode fazer para melhorar tudo isso. E essa coisa é se priorizar. Eu sei que isso pode parecer papo de coach, pode parecer besteira, pode parecer futilidade, mas fica aqui que eu vou te explicar o porquê disso. E se priorizar não é ser egoísta, tá? Tira isso da sua cabeça. Na Bíblia mesmo tá escrito: amai ao próximo como a ti mesmo. E a minha pergunta para você é: você se ama? Você se respeita? Então como é que você quer que o outro te ame e te respeite? Como é que você quer amar e respeitar ao outro sem se amar primeiro? Quando você se olha no espelho, o que que você vê? O que que você fala para si mesmo? Você se olha no espelho e você se acha bonita? Ou você se olha no espelho e fala: nossa, como eu tô feia, nossa, como eu engordei, ou nossa, como eu sou magra, olha esse cabelo, olha, e fica, sabe, falando coisas horríveis sobre o seu aspecto para você mesmo. Quantas vezes você já se chamou de burra, de incapaz? Você falou: eu nunca vou conseguir fazer isso. Quantas vezes você já fez isso? Agora me responde sinceramente. Você falaria essas coisas pra alguém que você ama muito? Sei lá, se você é mãe, você olharia pro seu filho que tá fazendo uma lição de casa e tá com uma dificuldade e ao invés de ajudá-lo, você viraria pra ele e falaria: nossa, como você é burro? Não, né? Então por que você faz isso com você mesmo? Porque é óbvio que quando a gente ama alguém, a gente não quer machucar essa pessoa, a gente não quer falar coisas ruins pra essa pessoa. Por isso que a minha pergunta é: você se ama realmente? Quanto tempo você dedica a você mesmo por dia? E quanto tempo você dedica aos outros, ou à sua casa, ou ao seu trabalho? E eu sei que isso é o normal, né? De meio que de todo mundo. A gente se dá muito pros outros, pras coisas, pra casa, pro trabalho, pros filhos, pro marido, pra mãe, pros amigos, pra todo mundo. E a gente acaba se esquecendo. E assim, eu não vou chegar aqui pra você e falar: agora você vai ter que, primeira coisa que você acordar de manhã, você vai fazer, se olhar no espelho e começar a repetir pra você mesma: nossa, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa, nossa, olha como eu sou perfeita. Não é nada disso, a não ser que isso te faça bem, né? Se isso te faz bem, então faça. Mas eu não tô aqui pra falar pra você fazer isso, não. O que eu tô aqui pra falar é coisa que você pode fazer tranquilamente. Agora o que eu quero te perguntar é assim: por que que você não muda? Sabe, se você não tá se gostando, eu não tô falando pra você se amar do jeito que você é, como muitas pessoas falam por aí. Obviamente que a gente precisa se olhar com mais carinho, sim. Mas se tem alguma coisa que realmente te incomoda muito, o que que te impede de mudar, sabe? Às vezes, muitas vezes a gente fala: é a falta de tempo. Mas por que que a gente tá com tanta falta de tempo? Será que você não tá perdendo seu tempo no celular? Ou que se você não tá cuidando tanto dos outros, da sua casa, do seu trabalho, dos seus filhos, do que quer que seja, e tá esquecendo um pouquinho de você? Porque eu mesma, antes, fazia coisa pra mim quando dava tempo. Só que quando não é uma prioridade, é difícil você encontrar tempo pra fazer alguma coisa pra você. E outra coisa muito importante de se priorizar, e essa eu acho que é uma das coisas mais importantes e uma das mais difíceis também, que é aprender a dizer não. Mas isso é realmente libertador. Quando você aprende a dizer não, dizer não, ali é o momento que você tá dizendo sim pra você. Eu, por exemplo, quando eu comecei a me priorizar, eu perdi amizades, porque eu tinha amigos aqui na Itália. Eu moro na Itália, né? Então eu tinha amigos que a gente saía sempre pra baladas, mas toda vez que eu saía, eu voltava pra casa com um sentimento de tipo: nossa, eu poderia ter ficado em casa. Nossa, nem foi tão legal assim. E aí eu ficava cansada no dia seguinte, porque eu dormia tarde, às vezes bebia, e assim, eu ficava, sabe, morta. E aí, quando eu comecei a me priorizar, eu comecei a falar não pra essas pessoas. Eu falava, sei lá, vamos jantar, vamos no barzinho, conversar, eu não quero ir pra balada. E as pessoas começaram a falar: porque você tá velha, porque depois que começou a namorar, agora não sai mais, porque ele não deixa você sair, o que que tá acontecendo? E não era nada disso. Eu simplesmente não via mais sentido em ir pra um lugar que eu não gostava da música, eu não gostava das pessoas, do ambiente, eu não gostava de nada. E não
não é que eu não saio. Eu saio, mas não pra onde eu não gosto. Eu vou pra lugares onde eu gosto, onde eu me sinto bem, onde eu me divirto. Não tem sentido eu ir pra um lugar só porque, ai, é normal, todo mundo vai, então vamos. Ai, porque todos os seus amigos querem ir, então você tem que ir. Não, meu namorado mesmo esses dias estava aqui em casa, ia ter um jogo de hóquei, todos os amigos dele iam, e ele falou, ah, vamos também? A gente nunca sai de casa, tá? Eu falei, olha, não quero. Ele falou, poxa, vamos, a gente nunca faz nada de diferente. Eu falei, olha, eu não quero, vai você com seus amigos, se divirta com eles gostam, você também gosta, eu já não curto muito, eu sinto muito frio, então eu não quero sair pra passar frio e pra fazer uma coisa que eu nem gosto tanto assim, eu prefiro hoje ficar em casa, porque eu já tinha me programado pra fazer outras coisas e fazer essas coisinhas aqui. E ele foi, se divertiu, eu fiquei em casa, fiz o que eu tinha que fazer e fiquei super bem e todo mundo ficou feliz, entende? Ninguém brigou, não aconteceu nada, simplesmente cada um fez o que gosta e pronto. Agora, se fosse a eu de antes, eu teria ido pra agradar, né? Não que eu não faça nada pra agradar ele, mas, então, eu não vejo mais sentido de fazer coisas simplesmente pra agradar os outros. E isso não é ser egoísta, não é... Você pode passar tempo com as pessoas que você ama de outras formas, de formas que vocês dois gostem. Então, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Você tá deixando de fazer uma coisa que você nem gosta tanto assim pra fazer algo que você gosta. E qual é o problema nisso? Você não tá ofendendo ninguém. Não é como se, nossa, faz anos que eu não vejo essa pessoa, ela tá vindo pra cá e eu vou me encontrar com ela. Ai, por mais que, tudo bem, ela quer ir naquele lugar que eu não gosto, mas beleza, eu vou, sabe? Pra encontrar, pra estar junto com essa pessoa. Isso é diferente. Meu namorado tá aqui comigo todos os dias, sabe? A gente faz coisas. Hoje mesmo, a gente saiu pra almoçar e ficamos juntos e foi super agradável e tá tudo certo. Antigamente, eu tinha muito essa mentalidade, sabe? Eu não queria muito... Eu saí de um relacionamento muito tóxico, muito mesmo. Então, eu ainda tinha muitas questões na minha cabeça. E eu não queria, nunca eu evitava ao máximo falar não pra ele. Inclusive, às vezes, eu deixava assim, sei lá, quando ele estava em casa de fim de semana, eu evitava sair de casa. Sei lá, às vezes minha mãe me chamava pra ir no shopping e eu falava, ai, não vou não, pra ficar em casa com ele. Mas não porque eu não queria ir, mas porque eu não queria meio que sair, deixar ele sozinho em casa. Tipo assim, eu tinha várias paranoias. Hoje em dia, não. Se eu quero ficar em casa com ele, eu fico em casa com ele. Se eu tô afim de ir pro shopping com a minha mãe, eu vou pro shopping com a minha mãe. E tá tudo certo, sabe? A gente mora junto, a gente se vê sempre. Então, não é porque, um domingo, algumas horas eu vou ficar fora que vai acontecer alguma coisa, sabe? Tira isso da cabeça de vocês. E outra coisa, aprende a fazer as coisas sozinha também, tá? Não é porque, sei lá, você gosta de museu. Aí ninguém do seu ciclo social gosta de museu. Acha coisa de gente chata. Aí você vai fazer o quê? Você não vai no museu que você gosta tanto, que você queria tanto ir, porque ninguém vai com você? Não. Você vai. Vá sozinha. Por que não? Vai que você encontra pessoas legais lá, que você conheça, faça, sabe, novas amizades. Então, assim, se abra para novas oportunidades também. Não fica só, não vou sozinha. Não. Vá sozinha sim, sabe? Se você quer tanto, por que não? Por que não ir sozinha? Isso é, sabe, se priorizar. E quando você começa a dizer não, a fazer coisas por você, coisas que te fazem bem, né? Ou até coisas que você nem gosta tanto de fazer, mas que a longo prazo você sabe que vão te fazer bem, como a academia, por exemplo. É um exemplo que eu dei agora. Eu, a maioria das vezes, vou pra academia sem vontade. Quase todo dia, praticamente. Mas eu sei que isso é uma coisa que me faz bem, seja pro meu corpo, seja pra minha mente. Então, eu vou. E isso é uma prioridade pra mim. E quando você começa a fazer essas coisas, a sua vida muda de um jeito que você vai achar, assim, surpreendente. E eu falo isso com propriedade porque foi o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu nunca falava não pra ninguém. Eu sempre queria agradar os outros, sabe? Então, eu fazia coisas que eu nem queria, só pra não me indispor com ninguém. E eu sempre me deixava de lado. Sempre me deixava de lado. E eu tava sempre deprimida. Eu tava sempre culpando os outros pelas coisas que aconteciam e que não aconteciam comigo. Eu, sabe, tava sempre a autoestima, assim, lá embaixo. E aí, quando eu comecei a perceber que não era culpa do outro, era culpa minha se algumas coisas aconteciam comigo. Se eu, por exemplo, no meu caso, vou dar um exemplo. Se eu estava com sobrepeso, era culpa minha, porque eu comia demais e eu não me exercitava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a culpa no meu namorado, que me leva pra sair, pra comer, que cozinha comida muito calórica? Ou eu vou arregaçar as minhas mangas e vou fazer uma dieta e vou começar a me exercitar? E foi o que eu comecei a
fazer. E desde que eu comecei a fazer isso, a minha vida deu um 360, assim, muita coisa mudou. E isso mudou completamente, essa virada de chave, esse despertar pra dizer, tipo, não, eu não vou fazer as coisas pra mim só quando sobrar tempo. Eu vou fazer agora. Se tiver uma louça pra lavar e eu tiver que lavar meu cabelo, eu vou lavar meu cabelo. A louça vai ficar pra depois. E se alguém tiver incomodado, que vá lavar a louça. Porque eu não vou me deixar pra depois. Eu sou a minha prioridade. E desde que eu comecei a fazer isso, eu juro, a minha relação, primeiro comigo mesma, mudou muito, porque hoje em dia eu tenho muito mais autoestima, autoconfiança, mas a relação com as pessoas ao meu redor também mudou. As pessoas passaram a me respeitar muito mais, desde que eu comecei a me posicionar, desde que eu comecei a falar não. Porque as pessoas que me amam de verdade, elas não se afastaram de mim, porque eu comecei a falar não. E o meu relacionamento, inclusive, mudou demais depois que eu comecei a me priorizar, mas pra melhor, assim, sabe? A pessoa que está do seu lado, ela vai perceber a mudança. E de duas uma, ou ela vai embora, mas aí você tem que agradecer porque não era pra você. Ou ela vai começar a te valorizar e sem que você tenha que dizer uma palavra, nada, porque você não vai ter mais medo de perder essa pessoa. Você não vai ter mais medo dessa pessoa ir embora. Se ela quiser ir embora, ela vai. Você vai saber ser feliz sozinha. Você não precisa de ninguém pra ser sozinha. Você é a única pessoa da sua vida que você vai conviver pro resto da vida. É a única pessoa, porque as outras pessoas, todas elas são passageiras, infelizmente. Mas é assim. E eu tô falando de familiares também. A gente tem uma certeza na nossa vida, né? Então, que é que a gente um dia vai morrer. Então, você não sabe se você vai antes, se você vai depois. Você não sabe. Então, você é a única pessoa que vai ficar do seu lado pro resto da sua vida. E eu sei que isso não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil, mas faça coisas por você onde você curta a sua própria companhia. Hoje em dia, quando eu tô sozinha em casa, nossa, eu amo hoje, por exemplo, tô aqui gravando vídeo na santa paz, não tem ninguém pra me incomodar. E assim, eu tô super feliz de estar fazendo isso, mas quando eu não tenho que gravar vídeo, eu faço outras coisinhas que de repente eu não consigo fazer quando tem gente em casa, sabe? E é maravilhoso, eu amo a minha companhia. Quando meu namorado tá aqui, eu não consigo assistir uma série de menininha, por exemplo, então eu aproveito quando ele não está aqui para assistir minhas séries de menininha, para fazer coisas que eu gosto, para fazer minha unha, para fazer sei lá o quê. Mas eu aprendi a dar valor pra minha própria companhia. E isso é muito bom, porque é libertador, você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém. Por isso que eu falo, vá fazer as coisas sozinha, porque aí você vai ver que você realmente não precisa de ninguém, pra nada. Conheça novas pessoas, faça novas amizades, sabe? Por isso que eu tô aqui pra te dizer hoje, olha pra você, seja pra dentro de você, seja por fora, sabe? Veja o que você quer mudar na sua vida e mude. Elimine pessoas que te fazem mal da sua vida. Elimine coisas, enfim, o que for, que fazem mal. Tire do papel ou da sua mente, sei lá, aquilo que você diz há anos que vai começar e nunca começa. No meu caso, era os vídeos aqui pro YouTube. Eu sempre falava, não, eu vou começar. E isso, acho que passou uns 2 anos pra mais. Faça por você. Então eu tô aqui pra te dizer, sabe, se ame, se priorize e não se sinta culpada por isso, porque isso é um ato de amor próprio e você vai acabar transbordando esse amor para o próximo também, e eles vão perceber isso e vão te amar mais também, vão te valorizar mais a partir do momento que você começar a fazer isso por você. Então é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Eu já vou ficar muito feliz. Então comenta aqui embaixo pra eu saber se esse vídeo de alguma forma tocou você, se você vai começar a se valorizar, a se priorizar, a parar de pensar tanto nos outros e pensar um pouquinho mais em você. Você não está sozinha. Comenta aqui pra eu saber e se inscreve nesse canal pra gente mudar a nossa vida todas juntas. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.